Olá e seja bem-vindo. Essa última semana foi marcada por muitas notícias que deixaram muitos brasileiros revoltados, como o voto secreto do STF, sugerido por Lula, anulação das provas contra a Odebrecht. Essa ação de Dias Toffoli foi comemorada por muitos políticos, em especial aqueles que foram citados pela empreiteira nos governos do PT. E até o novo Aerojanja, com cama de casal e tudo, que pode chegar a 400 milhões de reais. Sem falar que até o momento Lula já gastou 50 milhões de reais em viagens pelo mundo. Essas notícias, entre outras, foi comentada pelo senador Eduardo Girão. Veja. Semana passada foi a Semana da Pátria, a nossa semana, a Semana da Independência do Brasil, 7 de setembro. E, rapaz, tanta coisa aconteceu na véspera desse 7 de setembro que eu não sei nem por onde começar. Fiz um roteirinho aqui. Sabe aqueles pacotes de maldade que chega de todos os lados e a gente parece uma coisa orquestrada, que eu confesso para vocês que estou altamente preocupado. Eu não vou nem seguir um roteiro não, senador Exalci, porque a população brasileira está muito preocupada. E eu te digo isso, é o pobre, é o rico, é o que é de direita, que é de esquerda, que é de centro, é quem é contra governo, quem é a favor de governo também, eu vejo. As pessoas preocupadas porque estão acompanhando as notícias. Elas estão vendo, presidente, posições altamente contraditórias, altamente incoerentes. Para onde é que esse país está indo? Qual é o sentimento que move essa nação hoje pelo seu líder máximo, que é o presidente da República? É vingança? É revanche? Me parece que é olhar para o retrovisor o tempo todo. As cenas patéticas do cortejo de 7 de setembro, em que o presidente da República e a primeira-dama num vestido vermelho, isso é muito simbólico, acenam do carro oficial para ruas praticamente vazias, ajudam a explicar as sucessivas crises vividas desde a posse desse governo. Nós vamos aqui refletir hoje apenas sobre alguns importantes e graves acontecimentos ocorridos em plena Semana da Pátria. O brasileiro foi surpreendido com notícias ruins. E aí eu tenho falado aqui, quem acompanha o nosso trabalho, da aprovação que o brasileiro tem passado. Tem que ter muita fé. 11 de setembro é uma data marcada mundialmente pela tragédia, em 2001, das Torres Gêmeas. Hoje eu não estou trazendo aqui más notícias, eu estou trazendo a verdade, porque a partir daí, com a consciência, a gente vai buscar as boas notícias. Porque tem boas notícias acontecendo. Mas essa casa, com 200 anos praticamente, ano que vem vamos completar nosso bicentenário, está em xeque perante a população brasileira. Isso é fato. E nós aqui precisamos defender essa instituição e defender o Brasil. E eu vou fazer isso. No limite das minhas forças, eu vou fazer isso. No dia 5 de setembro, o presidente fez uma declaração pública defendendo que as decisões da Suprema Corte de Justiça brasileira ocorram com o voto secreto dos ministros. Essa opinião revela mais uma vez o espírito ditatorial do presidente Lula e do PT, pois o conhecimento do voto de cada ministro é o único recurso que dispõe a sociedade brasileira na expectativa que pelo menos o constrangimento social possa inibir decisões trágicas na contramão da vontade da ampla maioria da população, como, por exemplo, no caso da legalização do aborto, da legalização das drogas, que são pautas que o Supremo tomou
desse Congresso Nacional que nunca se eximiu de debater. Aliás, se tem assuntos que são debatidos aqui exaustivamente no Congresso Nacional há décadas e leis produzidas são com relação a essa questão, por exemplo, das drogas. Nós fizemos 2 leis aqui em 13 anos, ratificando tolerância zero à maconha, ao porte da maconha. O que é que a STF faz? Vai lá e usurpa. E graças a um pedido de vistas do ministro André Mendonça, nós vamos ter tempo aqui, e a maioria dos senadores estão trabalhando fortemente junto ao senador Marcos Rogério, por uma PEC para resguardar as nossas prerrogativas, para que a vontade da população brasileira, 80% dela é contra a descriminalização do porte de droga, seja mantida como a gente votou. E 2 presidentes da República sancionaram à época, inclusive o Lula, que é o atual presidente. Na época, ele tinha já sancionado, e o Bolsonaro foi o outro presidente que sancionou uma lei similar. Então, é estarrecedor esse segredismo ser defendido pelo presidente da República. Segredo, voto secreto para ministro de Supremo. Por favor. E aí vem a pá de cal na Lava Jato. Né? Algo assim que fica aquela pergunta, eu estava conversando há pouco com o senador Exalci, o mundo político está celebrando isso. Vamos ter que devolver aí aqueles que foi demonstrado na operação, foi buscado de volta para o Brasil em delações premiadas, propina, 6 B de bola e de índio, já voltaram, tem outros 15 voltando. Vai ter que devolver esse dinheiro para quem roubou o Brasil, depois da decisão do ministro Toffoli? Aí é o cúmulo, né? Vai ter que indenizar o Lula. É o fim da picada. Também? Vamos chegar nesse ponto? Sim, porque no dia 6 de setembro, véspera do feriado, o ministro Dias Toffoli decidiu anular todas as centenas de provas materiais e testemunhais oriundas do acordo de leniência feito pela Odebrecht na Operação Lava Jato, que, em função de tais acordos, conseguiu recuperar mais de 15 bilhões de reais desviados dos cofres públicos, dos quais 6 bilhões já voltaram para o Brasil, já estão na mão dos brasileiros, do governo. Essa, que é uma das maiores empresas brasileiras, chegou ao ponto de precisar criar um departamento exclusivo apenas para gerenciar o pagamento de propinas a políticos corruptos com dinheiro roubado da Petrobras, ou já esqueceram? Agora, o Brasil todo parou e vibrou por cada etapa da Lava Jato. Esse dinheiro voltou para o Brasil. Esse dinheiro caiu do céu? Não! Foi de quem roubou, devolveu. Gente, vamos acordar. Vamos despertar dessa letargia. Com essa deplorável decisão, o ministro Toffoli talvez esteja tendo o delírio de tentar apagar da história o maior escândalo de corrupção do Brasil. Talvez esteja também muito incomodado com a confirmação feita por Marcelo Odebrecht de que o amigo do meu pai, um dos codinomes das autoridades beneficiadas pela empresa, se referia ao então responsável pela AGU, o então ministro Dias Toffoli. Mas, graças a Deus, enquanto boa parte das autoridades brasileiras ainda prefere a covarde omissão diante de tamanhos abusos, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação Nacional dos Procuradores da República se levantaram em nota oficial contra esse descalabro. Olha a boa notícia aí.
Teve uma reação. É hora de coragem dos homens de bem. Senhoras senadoras, senhores senadores, nós estamos chegando no fundo do poço. É ditador vindo aqui no Brasil, é quem bota corrupto na cadeia sendo perseguido, quem é eleito pelo povo sendo caçado porque pensa diferente do sistema. Nós já chegamos no fundo do poço. Só resta para a gente agir, inclusive denunciar lá fora, que é o que jornalistas brasileiros perseguidos por esse sistema estão fazendo. E nós, parlamentares, temos o dever de nos juntarmos a eles e denunciar para o mundo o que está acontecendo no Brasil, a ditadura. Então, é fundamental que a gente tenha coragem. E aí o desembargador Sebastião Coelho, aqui do Distrito Federal, lançou a ideia de voltarmos às ruas, dia 12 de outubro. E eu concordo com ele, senador Exalcino, nós vamos esperar até quando? Se tem uma coisa que político respeita, eu já aprendi em 4 anos e meio aqui, é um povo organizado, que sabe se manifestar de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas com firmeza. Chegou a hora de voltar para as ruas, dia 12 de outubro é a primeira data, depois tem 15 de novembro, volta, e vai. Logo depois do fim da celebração, agora do dia 7 de setembro, quinta-feira, o presidente e a primeira-dama, como se não bastasse, embarcaram para a Índia com o objetivo de participar da reunião do G20. No mesmo dia em que o estado do Rio Grande do Sul registrava o pior desastre natural de sua história, com um ciclone extratropical que resultou no estado de calamidade em muitos municípios e mais de 40 mortes, só subindo o número. Só subindo o número. Em 2010, em seu segundo governo Lula, o Lula cancelou na véspera viagem idêntica para participar de reunião do G20. Sabe por quê? Motivado pelas enchentes que ocorriam no Nordeste. 2 pesos e 2 medidas? São Brasis diferentes? Esse é o questionamento. E pode remeter, sim, a questões eleitorais. É uma dedução possível, palatável de se fazer? Porque eu vi jornalistas aí dizendo que os eleitores do Bolsonaro estão sendo castigados no Sul. Teve jornalista importante, de veículo importante, falando isso, escrevendo isso, tendo a audácia de escrever isso. Quer dizer que o Lula cancela o G20 no seu governo há pouco tempo atrás, no segundo mandato, cancelou porque estava enchente no Nordeste, e agora não cancelou lá no Rio Grande do Sul, é porque no Nordeste tem mais voto para ele? É uma dedução, é uma pergunta. Em 2010, isso aqui é fundamental que a gente lembre, na verdade, não em 2010, agora em 2023, às vésperas do acontecimento do dia 8 de janeiro, Lula decidiu também embarcar às pressas para Araraquara, com a justificativa de acompanhar as enchentes do município. Aliás, é uma coincidência muito grande ter sido Araraquara e às vésperas, depois que, e o senador Exalci mostrou muito isso com o senador Amin na CPMI, depois de 33 alertas da ABIN avisando o governo federal que o objetivo seria destruir desde sexta-feira. Curiosamente, o cara que programa a viagem para o Lula e às pressas para Araraquara é o mesmo que estava lá no Palácio do Planalto, junto com o G. Dias, com aquela turma lá, foi flagrado naquele momento servindo água para os invasores. Estranho. E Araraquara, tu lembra de Araraquara? Araraquara é
uma cidade que é administrada, o prefeito é o Edinho Silva, que é do PT, o Edinho do PT. E o interessante disso é aquela cidade que ia receber os respiradores superfaturados, que nunca foram entregues, e teve nordestino que morreu por causa disso. Lá do Nordeste, ia parar em Araraquara. O esquema foi demonstrado, inclusive, na CPMI, nós falamos muito disso, na CPI da pandemia, nós falamos muito disso. É coincidência, né? Essa viagem à Índia repete a gastança irresponsável com diárias de R$60 mil num dos hotéis mais luxuosos de Nova Delhi. Segundo o portal de transparência, presidente, doutor Irã, as despesas totais com a comitiva ficaram, sabe quanto? Ainda bem que o senhor está sentado. R$2 milhões. Se você somar as viagens do Lula, que parece que ele viaja para fora o tempo todo e não viaja internamente, vai conhecer lá fora, o Brasil ele não vai. Já gastou aí mais de R$50 milhões. E está falando, que aí eu vou citar aqui, de uma coisa que surgiu agora, que é um avião novo, com cama de casal, o Aerojanja. Esse é mais um péssimo exemplo da condução de um país que está amargando o maior rombo nas contas públicas desde 1997, chegando já a 80 P de bola e de índio, bilhões de reais de rombo Brasil. Mesmo assim, talvez inspirado pelos bilionários sheiks árabes, Lula já manifestou hoje o desejo de substituir a aeronave presidencial por outra mais luxuosa, com cama de casal que pode custar a bagatela de R$400 milhões. Quem paga a conta? Todos os brasileiros que pagam impostos é que pagam a conta. No dia 9 de setembro, Lula fez o convite oficial, acredite se quiser, para Putin participar da próxima reunião do G20, que acontecerá no Brasil em 2024. Ocorre que o Tribunal Penal Internacional, a qual o Brasil é signatário desde 1998, ao investigar e julgar os crimes de guerra praticados contra a Ucrânia, sentenciou e expediu o mandado de prisão internacional contra Putin. Ao ser questionado por jornalistas, Lula respondeu dizendo que sequer sabia da existência desse tribunal. Ora, gente, o Lula não é marinheiro de primeira viagem. Malandro. Já foi presidente da República 2 vezes, uma experiência de décadas na política. Quando a Dilma era presidente, estava lá, nos bastidores, atuando. Dizer que não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. Quer enganar quem, presidente Lula? E disse mais, em tom de deboche. No Brasil, abro aspas, no Brasil a gente gosta de música, de carnaval e de futebol, mas também gostamos de paz e de tratar bem as pessoas. Falar isso de um criminoso de guerra que está fazendo milhões de pessoas sofrerem na Ucrânia, o terror de uma guerra. Mas ele é amigo, né? Ele é amigo de Maduro, isso não é novidade. Ele é amigo do Daniel Ortega, dessas ditaduras sanguinárias que perseguem opositores, que fecham canais de televisão, que até torturas, segundo os tribunais internacionais, aí, organizações, torturas sexuais são feitas aos críticos, às críticas, mulheres. Para encerrar, senhor presidente, recentemente Putin precisou cancelar uma viagem à África do Sul, que além de ser membro do G20, é também signatária do Tribunal Penal Internacional.
A África do Sul dando exemplo para o Brasil. Essa manifestação que na prática significa fechar, aí para encerrar no último minuto, se eu me permitir, essa manifestação que na prática significa fechar os olhos à grave crise internacional provocada pela guerra contra a Ucrânia, está em perfeita sintonia com as homenagens feitas pelo seu governo, em pleno solo brasileiro ao narco-ditador, procurado também pelos Estados Unidos, Nicolás Maduro, que de forma sangrenta vem destruindo a Venezuela, mesmo sendo o país com a maior reserva de petróleo do mundo, superior à Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia e China. São tempos muito difíceis, senhor presidente, mas temos fé, muita fé e esperança, que o Brasil não chegará ao caos econômico e social vivido por nossos irmãos venezuelanos, na medida em que mais homens e mulheres de bem tenham a mesma atitude corajosa tomada pelas associações dos juízes federais e dos procuradores da República que se insurgiram contra a decisão absurda do ministro Toffoli. Pois é, esse é o Brasil de hoje. Uma vergonha.